E aí, pessoal, tudo bem? Tá rolando aí desde ontem o Qatar Chess Masters, um fortíssimo torneio aberto no Qatar, com muitos grandes mestres, alguns da elite. A gente vê aí a lista dos 20 primeiros pré-ranqueados: Magnus Carlsen, Nakamura, Giri, Gukesh, Abdul Satorov, Irigaiz e assim por diante. Ontem foi a primeira rodada e hoje, na segunda rodada, tivemos um resultado impactante em uma partida sensacional, que a gente vai ver agora. A derrota em Magnus Carlsen para o jovem de 23 anos do Cazaquistão, 2.512, Suleimanov. Não só o resultado impactante, mas da maneira que foi. Uma partida brilhante do condutor das peças brancas. A gente vai dar uma olhada. Mas antes, você deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Essa segunda rodada, o Carlsen havia vencido antes. Ele vinha de um bom torneio lá no Europeu de Clubes. A gente trouxe algumas partidas aqui, mas como é duro manter o rating dele, com essa derrota de hoje, ele não só perdeu tudo que ele ganhou naquele evento, como perdeu mais um pouquinho, está perdendo 2 pontos de rating no total. Mas vamos ao que interessa a partida. Foi um peão-dama, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3. Carlsen optou pela defesa índia da dama, com B6. E o Suleimanov jogou A3, a variante Petrosian. A gente viu aqui no canal diversas partidas do Kasparov, né? Na nossa série de partidas do Kasparov, que ele utilizou esse lance. Era um favorito do Kasparov. E aqui foi usado contra o Carlsen. O Carlsen jogou bispo A6. Outros dois lances aqui são bispo B7 ou também C5. Interessante. Mas bispo A6 tem a ideia de jogar a dama em C2 e depois voltar o bispo para B7, com a seguinte ideia: após o cavalo C3, jogar C5, e aqui as brancas não têm D5, porque a dama não está mais apoiando. Até tem, né, D5, mas seria um sacrifício de peão. Depois de peão toma, cavalo toma. Seria um sacrifício de peão. Não adianta dama cheque, que dama E7 e as pretas ficam com peão a mais. Porém, as brancas preferiram aqui jogar E4, que é o lance principal. C por D4, cavalo por D4, bispo C5, jogou o Carlsen. E aqui as brancas jogaram cavalo F3. A teoria considera cavalo B3 como o lance principal, e as pretas jogam cavalo C6 para lutar pela casa D4. Se o cavalo toma, peão toma e o cavalo vem a D4 mais tarde. Mas cavalo F3 é uma possibilidade. Aqui o Carlsen jogou cavalo C6. Uma possibilidade bastante aguda aqui é cavalo G4, atacando em F2. O Carlsen não quis entrar nessas complicações. Aqui tem a ideia de bispo G5, atacando a dama em CF6, bispo H4, defendendo aqui. E a possibilidade de rocar grande para as brancas. Ele preferiu desenvolver com cavalo C6, B4. E aqui bispo E7. Eu acredito que os problemas do Carlsen comecem aqui. Me parece mais... Tem duas possibilidades mais interessantes. Cavalo D4, atacando a dama. Se cavalo toma, o bispo vai causar muitos problemas aqui, né? Ameaça cavalo toma E4 e está caindo em A1 ou ideias do tipo. A dama teria que sair para D3. Aí cavalo por F3. Toma de G. Não dama toma para não levar bispo D4. E7 é uma versão melhorada da linha da partida aqui para as pretas. Depois de B4, bispo E7. Outro lance também interessante é bispo D6, com a ideia de controlar a casa E5. Cavalo E5 é uma possibilidade aqui. Bispo E7, veio bispo B2, e aqui o Carlsen jogou dama B8, controlando o avanço do E5. Torre D1, roque, bispo E2 e D6. Esse lance mais cedo ou mais tarde vai ter que ser feito para controlar aqui o E5.
roque, e aqui o Carlsen jogou torre C8. Nós temos uma espécie de porco-espinho aqui, né? Os peões na terceira, está faltando o peão das pretas em A6, o que é importante. Porém, o cavalo em C6 ele não está tão bem nessa posição, ele estaria melhor em D7, aqui para não tampar nem a torre, nem o bispo, e claro, o peão de A6. Aí teríamos um porco-espinho mais normal. As brancas jogaram torre de F1, e aqui bispo F8 vai, digamos assim, piorar a posição do Carlsen. Um lance natural, mas passivo aqui. Cavalo E5 era um lance legal, atacando o peão de C4. Se cavalo toma, peão toma, as pretas elas ganham o controle aqui da casa D4, ganha algum espaço, né? Embora depois de F3, seguido de dama B3, as brancas estejam um pouco melhores. Ou dama B3 direto, porque não dá, se tomar em E4 aqui, cavalo toma, bispo toma, torre D7, tem uma iniciativa bem forte. De todo modo, as brancas estão um pouco melhores. Porém, bispo F8 é um pouco passivo, bispo F1, e aqui cavalo E7. Agora vai começar uma iniciativa violenta e executada de forma impressionante pelo Suleimanov. Ao invés de cavalo E7, cavalo E5 de novo era uma possibilidade. E também segue um pouco melhor para as brancas, depois de cavalo toma, peão toma e F3 ou dama B3. Cavalo E7 é impreciso. Agora cavalo B5, de olho no ponto D6 aqui, ameaça. Faz falta aquele A6, né, também. E bispo toma F6 é uma ideia. É que o Carlsen cometeu o erro perdedor, praticamente, com o cavalo E8. Ele defende as duas ameaças de bispo toma e de tomar em D6, porém ele vai levar aqui um ataque demolidor, como a gente vai ver. Era necessário jogar cavalo G6 e deixar tomar em F6, bispo toma, peão toma, dama D3 tirando da linha da torre, da torre, né? Uma posição claramente melhor para as brancas, depois de torre D8, mas a batalha segue. Isso aqui não é tão grave assim, esses peões dobrados, o rei mais ou menos consegue se proteger com a ajuda do bispo. Desvantagem de espaço, posição passiva, mas a luta segue. Depois de cavalo E8, as brancas jogam cavalo G5, ameaçando temas em H7, né? E5 e um ataque descoberto lá. Cavalo G6 foi o lance aqui do Carlsen. Se H6 dá para jogar, por exemplo, cavalo por F7, rei toma e E5. A posição começa a desabar aqui do Carlsen. Se D toma E5, bispo toma E5 e a dama está sem casa, né? E está ameaçando simplesmente tomar com um ataque decisivo. Porém, o Carlsen jogou cavalo G6, tampando a diagonal e abrindo caminho para o bispo, também para defender aqui. Mas E5, de novo, é uma pedrada. E aqui o Carlsen jogou D5, já numa situação difícil. O ponto é o seguinte, se tomar, dá para jogar bispo toma e está tendo problemas com a dama. Cavalo toma não funciona porque é mate lá em H7. O menor dos males seria um lance como A6 aqui entregando o peão, mas já fica bem mal depois de cavalo toma, peão toma. Na verdade, bispo toma não entrega um peão, mas permite dama E2 com a ideia de dama H5, aqui toma em H2, rei H1, dama H5 aqui, ou cavalo toma F7 para tomar em E6 com um ataque decisivo. Ou também depois de A6, cavalo D4, D toma E5, cavalo toma E6. Aqui um lance como bispo toma E5 de novo, né? Por conta da cravada lá do cavalo em H7. Vantagem decisiva, dama A7 é triste, aqui tem torre D7, bispo D3, todos com ataque violento. Carlsen jogou D5, dama B3, tirando aqui da linha da torre.
E aqui o Carlsen já numa situação difícil, jogou bispo E7, dama H3, né? Tá vindo. Ameaça em H7, ameaça sacrifício em E6. Carlsen jogou bispo E7 para atacar o cavalo, mas agora quem quiser tentar achar a continuação brilhante aqui das brancas, fica à vontade, pausa o vídeo. Cavalo toma F7, rei toma F7, C por D5. Aqui tem que tomar, porque senão a gente tem uma avalanche de peões decisiva. Bispo toma D5, ele sacrificou uma peça, agora sacrifica a qualidade. Torre toma, toma, dama toma D5, cheque, rei F8 e cavalo D4. No momento as brancas estão com uma torre a menos por um peão, por 2 peões. Cavalo E6 é uma ameaça decisiva. Não dá para jogar cavalo C7 por causa de dama F3 cheque, e se rei G8, cavalo C6 com ataque à dama, é o bispo de E7 e vai ganhar material aí. Na verdade cai a dama, né? Se dama B7, cavalo toma E7, tá caindo a dama lá em B7. O cavalo defende aqui, mas não adianta. E se o rei for para E8, agora é bispo C4 e a invasão em F7 lá é decisiva por parte das brancas. Então o Carlsen aqui teve que devolver o material, cavalo F4, dama F3, agora o cavalo está cravado, rei G8, se G5, G3 e a posição está ganha, vai recuperar a peça, vai ficar com qualidade a menos por 2 peões e o rei totalmente exposto, mas foi mais ou menos o que aconteceu após dama F3, rei G8, F4 Carlsen, dama B7, e agora a vantagem é avassaladora das brancas, cavalo F5, todas as peças muito ativas, par de bispos, esse bispo pode entrar em C4, peão passado, cavalo, dama, não vai dar para aguentar. Jogou um B5 aqui o Carlsen para controlar esse cheque, porém levou bispo, toma B5, bispo F8, agora são 3 peões, né, pela qualidade, se dama toma, cavalo toma E7 e dama F8 mate em seguida. Então bispo F8, bispo C4 cheque, rei H8, e o golpe conclusivo que levou ao abandono foi o belo cavalo H6, com ameaça de cavalo F7, não dá para tomar que é mate em 1. E se jogar um lance como depois do cavalo H6, dama E7, cavalo F7 cheque, G8, e aqui, por exemplo, tirar o bispo do ataque, para dar um descoberto em seguida é muito bom. Outro lance é cavalo D6 e tomar a torre, tá com 3 peões a mais e vantagem decisiva, né? Rei H8, cavalo por C8, quase tudo ganha aqui. Então o Carlsen, depois de cavalo H6, abandonou. Uma partida impressionante. Parabéns aí o Suleimanov pelo feito, teve a precisão de 97% contra 86,7% do Carlsen e realmente fazendo história nessa partida aí, na segunda rodada do Qatar Masters. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, fique ligado aí nos nossos vídeos aí. E é isso, até a próxima.